Sejam bem-vindos, Pedimcast número 60. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, caseira, algo que esteja realmente relacionado ali à nossa prática do dia a dia, com algumas dúvidas que sempre surgem, né? Que é relacionada à naloxedação. Como que a gente trabalha a naloxedação para pequenos procedimentos? Aquela coisa corriqueira, né, Arnildo? Vou passar um acesso central, vai coletar um líquor, vou fazer um curativo. Qual que é a melhor estratégia de naloxedação? Então, esse episódio é especialmente caseiro aqui para falar um pouco da nossa prática do dia a dia e, quem sabe, aí colaborar com esse processo dentro do serviço de vocês. O tema em si ele é um tema significativo, até porque sempre que a gente fala em analgosedação, é muito sazonal, a evidência ela é sazonal. Então, citando o que a gente tem de mais recente, pode-se dizer que dentro do ambiente de terapia intensiva, existe uma tendência a não se usar com tanta frequência a sedação intermitente, a analgesia intermitente, e sim uma boa analgosedação contínua. Já fora da UTI é diferente, é onde realmente existe ali um campo para o uso dessas medicações de característica intermitente e, por que não, muitas vezes em associação, particularmente quando envolve procedimentos dolorosos, né? Então, quando se fala em procedimentos dolorosos, e acho que a gente vai citar aqui alguns exemplos, não basta sedar, tem que garantir analgesia também. Mesmo que a gente tenha medicações que têm ação, né, bimodal, que têm ação analgésica e sedativa, frequentemente é necessário sim associação até para um procedimento mais seguro. A gente tem esse mantra que é um direito da criança hospitalizada, que é o direito a não sentir dor. Acho que é um princípio essencial, o quanto que a gente tenta proteger a criança dela sentir essas sensações dolorosas, porque sabemos o quanto isso impacta negativamente para traumas, atraso de desenvolvimento, fora a angústia da família, do profissional, da própria criança durante o procedimento, que já é um local angustiante. Só que a gente entende também que há um certo limite. Então, a gente trabalha na UTI, estamos acostumados a usar, né, opioides fortes, propofol, né, etomidato. Então, são medicamentos que a gente vê muito ali dentro do ambiente da terapia intensiva, usando com muita frequência eles de forma contínua, né? Claro que também intermitentes em algumas situações. A questão é, quando a gente leva essas situações para enfermaria, para pronto-socorro, essas medicações têm espaço? Tem espaço e esse espaço está grande ainda, né? Porque ele não está sendo ocupado. Historicamente, né, eu até me recordo ainda quando era aluno da graduação, no pronto-socorro do Hospital Universitário existia uma unidade onde eram feitos pequenos procedimentos. E nessa unidade existia um plantão da anestésio. Então, era mais para adultos, mas eventualmente as crianças também usavam. Era uma mini sala cirúrgica, onde existia um anestesista de plantão. Então, para procedimentos corriqueiros, drenagem de abscesso, drenagem torácica, até para acesso venoso central, usava-se essa sala. E o anestesista usava, inclusive, de anestésico inalatório, que seria o nosso sonho de consumo, né? Poder usar o anestésico inalatório ou uma anestesia balanceada, né? Parte inalatória e parte intravenosa, com fármacos que são de rápida metabolização. Então, terminou o procedimento, a criança estaria apta a acordar. No entanto, né, a necessidade de anestesistas em outros setores do hospital. Então, hoje a gente tem anestesistas na maternidade, na tomografia, no CTQ, no centro cirúrgico. Então, essa unidade ela foi desativada. Então, hoje, cada setor fica responsável pelos seus procedimentos. E em todos os setores tem procedimento. E eu até diria que muitas vezes tem mais fora da UTI do que dentro da UTI. Sim. Porque dentro da UTI a gente trabalha com um número limitado de pacientes. Agora, no pronto-socorro, não. Tem dias que tem 10, tem dias que tem 20, tem dias que tem 40. Então, o volume de procedimentos ali é maior. O tipo de procedimento é mais variado. Então, existe sim espaço para uma boa analgesia, para uma sedação adequada. E além de ser um direito do paciente, um direito da criança não sentir dor, é um dever do profissional da saúde promover uma boa analgesia. Não prover uma boa analgesia,
em determinados países, chega a ser encarado quase como um crime, porque você tem disponível opções terapêuticas que estão ali próximas de você, e ao você deixar de lançar mão desses recursos, aumentando o desconforto do paciente, e por que não, riscos para ele, porque junto com a dor a gente sabe que existe o desencadeamento de diversas reações sistêmicas, e se você tem a chance de usar. Então, acho que tudo começa com o conhecimento das medicações, o planejamento, né, do procedimento em si. Raramente vai ter um procedimento de urgência urgentíssima em pediatria. Acontece sim, mas na maior parte das vezes eles podem ser planejados. Então, conhecer os fármacos, conhecer os efeitos terapêuticos de cada um deles, os efeitos adversos que eles têm, e, de certa forma, estar preparado para a intercorrência, para os eventos adversos. Só não vai observar evento adverso se você não usar a medicação. Só não vai fazer pneumotórax durante uma punção se você nunca puncionar um acesso venoso profundo. Então, você tem que, o procedimento, a intercorrência em si, o evento adverso em si, é intrínseco àquele tratamento. O importante é que você reconheça e tenha a capacidade e a habilidade para tratar essa intercorrência também. E saber que são todos adjuvantes no processo. Claro que a gente está falando, o foco do episódio, gente, é a questão farmacológica, né? Porque a gente quer também trazer um pouco essa desmistificação do não uso de alguns medicamentos fora do ambiente da terapia intensiva. Para nós, chega a dar coceira, né? Eles falam assim, é um procedimento rapidinho, né? A dor é rápida, passa rápido. Não é assim que funciona. Então, a gente sabe, sim, que tem as estratégias de distração, o próprio brinquedo terapêutico, sucção não nutritiva, né? E outras estratégias para tentar fazer com que essa criança tenha uma sensação menos dolorosa. Mas para alguns procedimentos não dá. Né? Às vezes pode funcionar para uma punção venosa, a gente vai distrair aquela criança, muitas vezes até para punções venosas ela fica extremamente colaborativa. Agora, o que não dá, vou fazer uma drenagem sem nada, ou segurando a criança, ou simplesmente com uma sedação leve, mas com a criança gritando, chorando. Né? Então, são cenas como essa que a gente tenta diariamente combater. Primeiro porque a criança sente dor, sim, e não é pouco. Quanto mais jovem, mais dor ela tem. Também porque ela tem as imaturidades dos sistemas de condução. Então, é sim um estímulo doloroso muito grande. Fora o ambiente hostil, né? Então, ela vai para uma salinha de procedimento que, por mais ali que seja uma salinha colorida, simpática, né, receptiva, agradável, os profissionais estão lá e vão fazer um procedimento nela. Isso assusta bastante. Ela está tranquila até a hora que você pede para ela deitar, por exemplo. Né? Um outro ponto é família do lado. Então, hoje, eu sei que em alguns serviços, a família não estar do lado ainda pode ser uma realidade, mas isso já é uma realidade que está ficando para trás. Porque hoje, sim, a gente fala de muitos procedimentos com a família ali do lado. Por que não? Então, a gente tenta trazer esse contrafluxo dentro da área da pediatria, de tentar em si ser um pouco advogado da criança. Né? Porque muitas vezes a família é uma família leiga, que ela não sabe dos direitos dela enquanto está ali com relação a esses cuidados específicos, mas é importante que a gente não permita que alguns entraves ou desconhecimento, né, com relação a como lidar com essas medicações ou medo dos efeitos adversos, travar o profissional do não uso. Então, claro que vou usar um arsenal terapêutico lá. Eu, por exemplo, como enfermeira, já sei que existem potenciais efeitos adversos e um deles, por exemplo, pode ser, sim, né, uma depressão respiratória. Pode ser que pode ser contornado com a técnica de administração, a própria diluição, como é feita, né, a prescrição e a administração desses medicamentos. Mas, obviamente, a gente não vai se dar uma criança se a gente não tem certeza do controle ambiental em que ela está. Então, é uma parede bem montada, né, com aspirador, a vácuo, com oxigênio funcionante, né, que tem ali um monitor multiparâmetro para a gente conseguir garantir essa monitorização, né, materiais para caso tenha uma intercorrência, medicamentos antagonistas. Então, todo o procedimento eletivo, todo o hospital que tem o seu pronto-socorro, a sua unidade de internação, vai ter lá um local que a gente consegue controlar essas situações.
Então, um ponto que você falou realmente é isso, a gente ter esse planejamento e saber que antes de começar a terapêutica ou o procedimento, que eu tenha exatamente esse controle da cena. Porque se ela tiver, por exemplo, uma depressão respiratória, eu sei que eu vou controlar a ventilação, né, a respiração dela com ventilação com pressão positiva. E aí faço o antagonista e ela volta na hora, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o ambiente, ele é essencial. E eu vejo muito o quanto o enfermeiro é bem importante nesse processo para esse controle ambiental. Quando você fala sobre a questão da criança sendo levada para uma sala onde ela vai passar por um procedimento cirúrgico, a criança é inteligente, né? Cada vez mais as crianças são mais inteligentes, então eles têm uma percepção de tudo, mesmo os mais novos. Até seria interessante, não sei quem conhece o filme, mas acho que vale a pena assistir o filme Bicho de Sete Cabeças, em que o protagonista do filme, que é uma história verídica, ele passa um tempo internado num hospital psiquiátrico e ele sabia que cada vez que escutava um carrinho, desses carrinhos que a gente tem no hospital, inclusive de rodinha, que faz aquele barulho infernal, era porque estava levando o aparelho de eletroconvulsoterapia para um paciente usar, para um interno usar, né? Que eram os termos que eles usavam. E quando ele foi tirado para um quarto isolado, que ele sabia que ia acontecer com ele, o desespero que ele entrou só de escutar o barulho daquele carrinho se aproximando. O carrinho estava longe, mas ele entrou em desespero. Então, para a criança, é isso também. A criança, ainda mais quando ela já visitou aquele local dos procedimentos antes, ela reconhece. E deve ser uma sensação de desespero. Uhum. Você tira ela de perto da mãe, de perto do pai, de perto da pessoa que ela confia, leva para uma sala fria, né? E nada agradável, e normalmente com muitas pessoas junto. Então, para ela deve ser uma sensação desesperadora, né? Então, realmente, hoje não tem mais motivo, né, de você tirar o acompanhante, né? E a menos que o acompanhante não dê conta, né? A gente sabe que tem gente que não consegue acompanhar um procedimento, principalmente um procedimento invasivo. Mas isso é exceção. Então, a presença do cuidador, né, mãe, pai, o outro familiar, faz uma diferença muito grande para a criança, né? E claro, né, dispor de todo o arsenal que você tem ali para promover o que você precisa. Se você está fazendo um procedimento e a criança precisa ser contida manualmente, com força, é porque você não está fazendo o procedimento correto. Se a criança está chorando demais e gritando ao ponto de você ouvir de longe, é porque não está fazendo o procedimento correto. Então é aquele momento de parar e rever, né? Rever todo o processo que está sendo feito ali. Então, o que está faltando? Está faltando mais analgesia, está faltando mais sedação e assim por diante. O ambiente tem que ser um ambiente preparado mesmo para isso, né? Como você disse, né? Com todos os insumos, dispositivos e materiais para atender não só o procedimento, mas para atender a intercorrência também. Não é obrigatório, mas é recomendado, né, que pelo menos um profissional médico acompanhe o procedimento, uma vez que será administrado medicações e eventualmente pode ter intercorrência, pode ser necessário outras medicações. Então é importante que tenha alguém ali que possa dar esse apoio, mas é um procedimento multiprofissional, né? Então acho que todos os profissionais eles são muito bem-vindos nesse local, mas tem que ser um ambiente realmente muito bem organizado, né? Quando a gente está no hospital escola, a gente sabe que dificilmente você consegue restringir o número de pessoas, mas tem que chegar um momento que você tem que começar realmente a restringir, porque senão o tumulto na sala atrapalha até o profissional que vai, os profissionais que serão responsáveis por aquele procedimento, né? Então, primeiro, reconhecer que a dor existe, que a dor traumatiza, que a dor é uma característica individual. Cada um sente a dor de um jeito. Não dá para comparar a sensibilidade de uma pessoa com a outra. Cada um sente diferente. Então tem que reconhecer que ela existe, que é uma característica individual, que ela deve ser tratada e que ela deve ser medicada conforme a necessidade. Ter um ambiente controlado, com pessoas controladas, né? Não adianta ter um ambiente controlado e as pessoas descontroladas, né? Ao ponto de você não sabe se você administra midazolam para o paciente ou para a pessoa que está ali do seu lado, porque ele está mais ofegante, ele está mais taquicárdico, ele está mais ansioso que a criança, né? Então, pessoas bem controladas também, autocontrole, e estar preparado realmente para as possíveis intercorrências que vão surgir. Não é errado
A iatrogenia ela é mal interpretada às vezes, como se ela fosse um erro. Nem sempre ela é um erro. A iatrogenia é qualquer evento decorrente do tratamento. Mas se você tem o discernimento de reconhecer a iatrogenia e tratá-la, você está seguro de si, né? Você pode realizar qualquer tipo de procedimento naquele ambiente. E aí a gente podia trazer alguns exemplos para tentar operacionalizar um pouco essa nossa conversa. Um exemplo que eu acho que dá para a gente começar é a passagem de acesso central. Seja um acesso profundo, né, passado aí pelo profissional médico, seja um acesso periférico, mas que fica alocado a nível central, que é o famoso PIC, né, que é o catéter central de inserção periférica, que são procedimentos delicados e que, para que tenham sucesso, a gente não rompa a barreira ali de proteção, técnica séptica, eu preciso da colaboração da criança. O que, obviamente, é muito difícil de acontecer, a não ser que seja um adolescente, alguém que compreenda, né, esse processo. Então, a via de regra ela vai chorar, ela vai ficar assustada, a gente vai usar campos. Enfim, às vezes é um procedimento que pode ser rápido, né? Às vezes é um procedimento que pode demorar mais de 1 hora, 2 horas. Então, pensando para a gente tentar trazer esse cenário, uma criança que tenha por exemplo, uma estabilidade, né, hemodinâmica, ok, então é um procedimento eletivo, vamos passar um PIC ou um duplo lumen, um acesso central profundo. Que opções que o profissional pode pensar aí para estar utilizando aqui, gente, em cenários fora do ambiente da terapia intensiva? Sempre que a gente vai prescrever, né, as medicações, a gente leva em consideração analgésico e sedação. Eu sempre digo que o analgésico é fácil e o sedativo é um pouco mais difícil porque ele tem muita contraindicação de acordo com o cenário que a criança está naquele momento, né? Em relação ao analgésico, então se a gente parte do princípio que é uma dor que é de forte intensidade, eu acho que toda punção profunda é de forte intensidade, né? Quem já doou sangue, né, que sente aquela agulha calibrosa, né, no membro superior, deve imaginar algo perto do que essas crianças sentem quando vai ser puncionado, principalmente se for um acesso venoso profundo. Em relação ao analgésico, dipirona analgésico, paracetamol analgésico, não para essa situação. Então, é inadmissível prescrever analgésicos simples para um procedimento de dor de forte intensidade. Tramadol já virou assunto passado, né? Então, acho que a gente nem precisa falar dele, porque esse já está devidamente sepultado e bem enterrado. Esperamos que não em cova rasa, né? Porque senão daqui a pouco alguém desenterra ele de novo. E a morfina, ela não é errado usar. Eu acho que vai muito daí, realmente, da questão da preferência. E também da disponibilidade. Porque considerando as realidades que a gente alcança, né? A morfina é um fármaco de baixo custo, né? Então, praticamente todos os hospitais têm secundário, terciário, as unidades básicas têm a morfina. Mas, assim, primeiro é o tempo que ela leva para atingir o potencial analgésico dela pleno. 20 a 30 minutos. Então, não adianta administrar morfina e já está lá com bisturi para abrir a pele. Não adianta, ainda não vai ter o efeito necessário, né? Segundo, porque ela não promove uma analgesia assim, de tamanha qualidade, a depender do tipo de procedimento. E junto com ela vem uma gama de eventos adversos que são assim, desfavoráveis para nós, né? É um fármaco que causa náusea, que pode causar prurido intenso e que pode levar à hipotensão arterial. Eu não faço fentanil porque eu tenho medo de fazer fentanil. Eu tenho muito mais medo de morfina do que de fentanil, porque as intercorrências com elas são mais significativas, né? Então nós temos adotado o fentanil, um opioide sintético, como uma medicação para fazer como analgésico. A dose é uma dose variável, né? Se a criança não está com a via aérea obtida, né? Normalmente começamos com 0,5 a 1 micrograma por quilo. Lembrando que a concentração original do fármaco é de 50 microgramas por ml, mas a concentração de segurança é relatada como 5 microgramas por ml. Então a gente sempre vai diluir 10 vezes. A regra do 1:9 vale para o fentanil sempre, né? É importante, você que vai preparar essa medicação,
1 ml de fentanil e completa com 9 de soro fisiológico, para a gente conseguir ter essa concentração de segurança, né? Normalmente é assim que nós fazemos, porque já minimiza, né? Sim. Porque se o medo é o efeito adverso, e a gente vai falar, né, de um bem temido aqui, a questão dele estar bem diluído faz diferença. Então, até para o prescritor, que nem o Arnildo vai falar agora como ele prescreve, se puder a gente já fazer esse processo de treinar a equipe para puxar esse 1 para 9, fazer o cálculo a partir daí, você sabe que a dose que vai entrar já é uma concentração segura para aquela criança e isso impacta positivamente. Já é um controle a mais, né? Pode parecer um detalhe que não é importante, mas fármacos psicoativos, eles exigem diluição. Então, cada vez que a gente vai revisar um determinado fármaco, a gente vê que quanto mais eles são estudados, maior é a diluição que eles necessitam para tornar-se seguros ali para a administração. Então, quando a gente deixa o fentanil nessa concentração de 5 por ml, ou seja, diluindo 1 ml de fentanil com 9 ml de soro fisiológico, a incidência, por exemplo, de rigidez torácica é menor, a incidência de bradicardia é menor também, e até mesmo de hipotensão, embora a hipotensão não seja comum com o fentanil tanto quanto é com a morfina. Então, muitas vezes não é o fármaco em si, é a maneira com que ele é administrado. Então, ele sendo bem diluído, sendo infundido lentamente não é infusão em 30 minutos, é infusão lento, né? Sem fazer um bolos ali naquele momento. De 1 a 2 minutos ali, né? Até 1 minuto é suficiente. E aí, só para dar o gancho, a rigidez torácica, que é bastante temida, né, está muito associado à velocidade e na concentração. Então, uma vez que ele esteja bem diluído e você fazendo lentamente, dificilmente você vai ter esse efeito ali com o seu paciente. Eu, particularmente, muito raríssimas as vezes que eu vi fazer rigidez torácica. Então, assim, algo que realmente a gente imagina que seja prevenível, embora não seja evitável, mas é prevenível sim. E aí, com esses cuidados ali na hora de administrar, acaba sendo contornado um pouco disso. Minimiza os danos, né? E a vantagem do fentanil é que se a morfina leva 20 a 30 minutos para atingir a concentração máxima dela, o fentanil faz isso em 2 minutos. Se a morfina leva 5 minutos mais ou menos para iniciar a ação analgésica ali um pouco mais adequada, o fentanil leva 30 segundos. A diferença de um para o outro é potência, né? Então, a potência analgésica do fentanil é estimada em 100 vezes a potência analgésica da morfina e o fato dele ser lipossolúvel. Então, ele atravessa rapidamente a barreira hematolicórica e com concentrações adequadas no sistema nervoso central, agindo sobre os receptores Mi, para que consiga iniciar ali o efeito analgésico. Ele pode ser repetido, então às vezes vamos supor, a criança não está entubada, né? Estou com receio de ter efeito adverso, começa com uma dose menor, dessa de 0,5 até 1. A gente sabe que pode chegar até 3 microgramas por quilo, ali, então pode ser necessário repetir essa dose. E tendo o antagonista, que é um falso antagonista, né, do lado, que é o naloxone. Então, assim, se a gente tiver isso, não tem por que não fazer o fentanil. E, gente, quem já usou antagonista sabe que o negócio ali é na hora, né? Às vezes acontece uma situação, enfim, ou realmente uma depressão, precisa reverter, faz o antagonista lá, sem diluição, e né, a reversão do quadro ali imediato da criança. É o chamado efeito de Lázaro, né? Porque realmente a criança parece que acorda, né, de um estado de sedação mais profunda. A questão do fentanil e qualquer outro opioide é que eles não são considerados bons sedativos, não têm um potencial de sedação. Quando é bebê, quando é recém-nascido, até consegue. De uma certa forma, por questões ali de particularidade na depuração plasmática da medicação, no próprio metabolismo desses fármacos, o recém-nascido ele fica um pouco sedado com o fentanil, mas a criança grande não. Ele pode não sentir dor, mas vai continuar agitado, vai continuar com medo, vai continuar chorando do mesmo jeito. Então, aí é que entra o papel do sedativo, né? A gente tem, quem nos acompanha há algum tempo sabe que a gente tem aí agora um novo inimigo, que é o midazolam, né? Ele ocupou o lugar da dopamina, que era a nossa medicação
odiada recentemente, agora você deu a vez para o midazolam. Mas quando a gente fala dos defeitos do midazolam em relação ao midazolam contínuo. Isso é importante ressaltar. O midazolam intermitente ele tem importância ainda. Na verdade, ele continua sendo importante. O demérito dele é porque o uso contínuo e infusões acima de 48 horas tem muita correlação com delírio, com abstinência. Mas em doses intermitentes, é um fármaco que é importante também. Aquela dose pontual ali, né? Vai fazer para um momento específico, né? E é até fácil de lembrar a dose dele, porque se o fentanil a gente fala de 0,5 até 3, o midazolam é 0,05 até 0,3, né? Então é só dividir a dose do fentanil por 10. Ele exige uma diluição semelhante não, igual, né? 1 ml de midazolam para 9 ml de soro fisiológico, de modo que a concentração original, que é de 5 mg por ml, fique 0,5 mg por ml. E tem as suas vantagens, né? Além de ser um bom sedativo, tem rápido início de ação, mesma coisa, 30 segundos já está fazendo efeito, nível máximo em torno de 1 minuto a 5 minutos, é rapidamente metabolizado, assim, 30, 40 minutos já não está mais fazendo tanto efeito. E além disso, ele promove amnésia. Então a criança, teoricamente, ela não vai lembrar de ter passado por aquele tipo de procedimento, né? Então, ele é sim uma opção de se fazer nessas situações. A gente só não pode rotular fentanil com midazolam como se fosse um casal inseparável, né? Então, é uma associação possível de ser feita, mas não é o único sedativo para ser usado nesses momentos. A gente gosta muito de usar o propofol nessas horas, né? Então, quando envolve um procedimento mais doloroso, que precisa associar um analgésico potente com um sedativo potente, o propofol ele é muito bem-vindo. E a nossa experiência, inclusive com drenagem de tórax, em crianças que fizeram a associação do fentanil com o propofol, é muito boa. Curativos complexos também, né? Experiências foram boas. E enfermaria. Sim. E é um fármaco que, assim, coitado, né? Ele leva tanta fama que ele não tem, né? Lembra um pouco a gente, às vezes, né? Que a gente leva tanta fama que não existe, né? Acho que com o propofol é a mesma coisa, né? Porque, assim, ele sendo bem utilizado, imagina, é uma medicação que tem uma alta lipossolubilidade, ou seja, vai fazer efeito rápido. É rapidamente metabolizado, é o sonho de qualquer um. Tem uma medicação que é rapidamente metabolizada, nós gostaríamos que todos os fármacos fossem assim, né? Ele só é assim, ele leva uma fama que não é dele, né? Uma fama de cruel. Porque pode dar síndrome de infusão de propofol. É muito mais fácil eu ter uma hepatotoxicidade com paracetamol do que ter uma síndrome de infusão do propofol. É muito mais fácil fazer uma hipotensão associada a dipirona do que fazer uma síndrome de infusão do propofol. Então são aquelas complicações que é na casa de 1 para 10 mil, 1 para cada 20 mil, e a gente tem medo, né, de fazer essas medicações, mesmo sendo uma incidência tão baixa, né? Então o importante é que assim, ele tem dose máxima, então não ultrapassar 3 mg por quilo no intervalo de 1 hora. E o cuidado na administração quando for acesso periférico, porque ele dói. Então a gente já teve crianças grandes que só não nos agrediram porque não conseguiram fazer isso, porque reclamaram de muita dor ao ser administrado o propofol por via periférica. Então ele causa dor no local da infusão. Então quando é para ser feito em via periférica, dilui pelo menos 1 para 3, né? 1 ml de propofol com 3 ml de soro glicosado a 5%, ou 2 para 6 e assim por diante. E quando for assim, se tiver acesso central, pode ser feito puro, que não vai trazer nenhum prejuízo para o paciente. Então, procedimentos dolorosos, punção venosa profunda, drenagem de tórax, até coleta de líquor, nós já fizemos associação do fentanil com o propofol e, olha, nunca vi fazer evento adverso a isso. E um ponto, acho que é fragmentar também, né? Você pegou a dose máxima lá, você não vai fazer ela de uma vez. Uma coisa que normalmente eu vejo que você faz e realmente dá certo, né? Por exemplo, o propofol. Faz um terço agora, junto com o fentanil. Vamos ver como a criança se comporta. Começou a se mexer, começou, né, a acordar. Então, repete a dose. Você ganha mais um tempo para o procedimento. Começou depois, repete de novo. Então, ter essa fragmentada, né? Você vai vendo a resposta da criança, também é interessante. Porque a resposta da criança é muito individual. Às vezes a gente ceda achando que vai sedar e você esquece de avisar ela que ela tem que ficar sedada com analgesia, porque dá um efeito paradoxal, Sim, dependendo do medicamento. Então, isso também é interessante, a gente vendo a resposta, né? O sistema GABAérgico da criança ele é imprevisível, né?
Então, no adulto, a gente sabe que uma vez que você estimula a liberação do GABA, né, do ácido gama-aminobutírico, ele vai ficar sedado, ele vai ficar sonolento, ele vai dormir. Na criança pode ser o contrário, né? Tem criança que faz midazolam e fica falante, fica agitada, fica elétrica, né? Porque realmente tem essas reações idiosincráticas, né? Então, é claro, e é sempre individual. E até aquela dica, né, de quando for prescrever, já orienta de deixar as doses todas lá do seu lado, né? Porque a gente prescreve uma dose e às vezes não tem a medicação na sala e tem que buscar. Até buscar, a criança acordou mais ainda. Então, daqui a pouco já tem que pedir a segunda e a terceira dose, porque sabe que vai precisar fazer a terceira também, né? Então, é importante, até porque, assim, muitas vezes a gente tem que começar a fazer essas medicações no preparo da criança, no posicionamento da criança. Exato. Ela vai passar um pique. Deve ser desconfortável ficar tomando um banho praticamente para passar o pique, né? Porque lava um braço, lava o outro, lava uma perna, lava a outra. Medidas que são extremamente importantes, né? Porque previne infecção. Mas depois que fez, tem que ficar quietinha então, lá, ficar né? quietinho, Senão contamina. E a criança não gosta, né? Ainda mais assim, para ela tudo é desconfortável, né? Ou um posicionamento para passar um acesso em jugular interna, que tem que ficar com a cabeça rodada para um lado, né? Então, assim, são posições desconfortáveis para o paciente. Então, a gente tem que começar antes, né? Exato. E aí, quando vai começar de fato o procedimento, já tá na segunda dose mesmo de cada um deles, né? Uma outra opção que pode ser usada, e muitos até gostam de usar como monoterapia, e não está errado usar como monoterapia, é a cetamina, né? A cetamina que já foi a nossa odiada em outros anos, hoje é uma das nossas queridinhas, né? É muito doido essa questão de como a ciência vai evoluindo, né? Sim. Porque tem medicamentos que realmente ressurgem, né, para algumas situações. E ela realmente ganhou muita força dos últimos 2 anos para cá, né? Tem uns que a gente sabe que morreram mesmo, né? Hidrato de cloral, tramadol, esses morreram de verdade, né? Mas tem gente que vai comentar aqui, porque já aconteceu. Eu sinto falta do hidrato de cloral. Mesmo quando ele era liberado, a gente nunca sentiu falta dele, ao contrário, né? Foi muito bem-vindo a proibição dele. Então, assim, a cetamina pode ser usada porque é uma medicação que ela não é nem bimodal, ela é trifásica, digamos assim, né? Inicialmente, ela promove uma analgesia, que é considerada uma analgesia potente. Afinal, ela era usada até na medicina veterinária para tratar fratura de cavalo. Então, dá para ter ideia que ela é uma medicação potencial analgésico muito grande. Ela é um bom sedativo, então ela consegue promover sedação com uma potência semelhante ao midazolam, os benzodiazepínicos, inclusive com a capacidade de produzir amnésia, e ela é dissociativa, né? Ainda bem que o efeito dissociativo vem depois, né? Porque o efeito dissociativo, para o adulto, por exemplo, é o efeito que impede ele de mentir. Então, se fosse assim, a pessoa ia contar umas verdades lá no início da medicação, né? Mas como esse efeito dissociativo ele vem depois, ele já vai estar dormindo quando isso acontece, né? Então, ela pode ser usada. E muita gente gosta de usar a cetamina como monoterapia. Para coletar um líquor, para passar um acesso central. A única questão é que nem todo mundo tem a forma levógera da medicação. Nós mesmos, né? No nosso dia a dia, mais a forma destrógera. E nós temos a cetamina S, ou ketamin S, né? Que é a forma levógera, que tem como vantagem não produzir tanto efeito alucinatório. E a alucinação na cetamina acontece. Ai, nossa. É a típica situação de quando você olha para a criança e fala, ela recebeu cetamina, né? Porque o olhar, né? Às vezes, realmente, o terror, a tentativa de pegar alguma coisa que está perto, que ela está enxergando, realmente isso existe muito forte. O início do efeito da cetamina, a impressão que a criança ela olha através de você, né? Exato. Bem boa definição. Algumas fazem nistagmo até, né? Que começa realmente, e é um período que pode acontecer alucinações. Então, tem crianças e tem adultos também que vão experimentar situações de alucinação e vão ficar agitados, né? Porque a gente não sabe o que eles estão vendo naquela alucinação. Então, às vezes, usar uma dose baixa de midazolam junto ajuda a controlar o efeito alucinatório. Então, faz a cetamina e faz uma dose bem baixa de midazolam, tipo 0,05 mg por quilo. E com isso, esse efeito alucinatório ele fica um tanto atenuado, né? E hoje tem aí outras opções, né, que nós temos incorporado aos poucos no nosso dia a dia, mas nem tão pouco, que a gente hoje já faz bastante parte da nossa rotina, né? Então, por exemplo, mesmo para procedimentos com medicações intermitentes, a gente às vezes faz três fármacos. Então, é comum às vezes fazer fentanil, midazolam e clonidina. Fentanil, propofol e clonidina. Qual que é a vantagem de fazer a clonidina junto? Ela tem ação sedativa,
É claro que tem que ser uma dose pequena para não levar à hipotensão, mas ela tem ação sedativa, ela é um bom sedativo, é um antagonista de ação central. Junto com o fentanil, ela potencializa o efeito analgésico, então ela ajuda na analgesia e tem meia-vida longa. Então, teoricamente, ela prolonga um pouco aquele efeito sedativo que é necessário naquele momento, porque todos os outros são de rápida metabolização. Uhum. Claro que assim, não tão rápidos quanto o remifentanil, quanto o alfentanil, quanto a dexmedetomidina, mas são fármacos de metabolização rápida. Enquanto que a clonidina, com a sua meia-vida ali de 4 a 6 horas, ela já garante um efeito um pouco mais prolongado. E agora a gente está aí com o ressurgimento da lidocaína, né, como uma medicação que não é nada nova. Né, há quantos anos, todo mundo que passou por um procedimento de sutura na infância foi anestesiado no local, esperamos que tenha sido feito anestésico local, com a lidocaína. E que, graças à pandemia, ela foi redescoberta, né? Enquanto na caixa de psicotrópico faltava o fentanil, faltava o midazolam, faltava a cetamina, sobrava a lidocaína. Então ela foi resgatada e ela, assim como a própria cetamina, a lidocaína tem as duas ações. Ela é um bom sedativo e é um anestésico, então ela consegue tirar a dor também. Então ela ceda, promove a analgesia, tem a sua concentração de segurança também. Para doses intermitentes, 5 mg por ml, para dose contínua, no máximo 2,5 mg por ml. E o principal efeito, ou o efeito mais temido, seria a bradicardia. Mas daí é aquele caso de você ter um monitor cardíaco, né, conectado a essa criança, a esse paciente que vai receber a lidocaína em infusão intermitente. Então, opções não faltam, né? E aí você citou agora há pouco a questão do etomidato, né? O etomidato ele é um medicamento pouco explorado na pediatria, né? Muito utilizado nos adultos, principalmente com as vítimas de trauma. E é um fármaco que merece ser resgatado eventualmente e merece ser utilizado. Por exemplo, vai fazer um procedimento que não tem dor, vai fazer uma tomografia, vai fazer um eletrocardiograma, a criança está agitada, vai fazer um eletroencefalograma, a criança está agitada. O etomidato tem essa capacidade de ser um bom sedativo, não interfere com o hemodinâmico, não causa hipotensão, não interfere no centro respiratório, não causa apneia e permite um despertar rápido, porque ele é de rápida metabolização. Né? Às vezes que a gente usou ele, eu gostei bastante, é puro, né? Que a gente puro, faz administração isso. também, né? Algo para um adendo de cuidado é interessante. A concentração dele é de 2 mg por ml, então é fácil de lembrar. É ampolona, 10 ml, então dá para você usar várias doses ali após aberta a ampola. A única restrição é se for criança ou adulto com diagnóstico de sepse, que daí ele tem alteração na função adrenal. Mas fora isso, é uma medicação que vale ser lembrada também. E eu sei que vão perguntar, já vou aproveitar o gancho, né? Com relação ao Ketodex, né? Muito se fala de um efeito contrabalancear o outro. O que você fala disso? Nós já falamos isso antes, né? E assim como o Propofol, a gente foi meio mal interpretado também, né? Então a gente sente um pouco o que é o Propofol, a vida dele, né? Porque assim, quando a gente fala que não usamos no ambiente de terapia intensiva pediátrica. Os anestesistas têm protocolos diferentes, são outras situações, né? Então, no anestésio, a dexmedetomidina é feita em dose intermitente, assim como nós fazíamos quando começamos a usar o Precedex. Se a gente pega as bulas mais antigas, assim, até 2015, está lá descrito dose de ataque de 1 micrograma por quilo. E nós fizemos isso por anos, assim. Mas passou a ser observado uma incidência maior de hipotensão e bradicardia, quando é feita essa dose de ataque. Então, nós não temos feito a dose de ataque porque na criança internada dentro de uma terapia intensiva houve uma associação com maior incidência de bradicardia e hipotensão. Mas isso não quer dizer que essa é a verdade para o centro cirúrgico, para um outro local onde existe uma equipe de anestesista que segue outros protocolos baseado em outras evidências. Então, essa questão de não usar a dose de ataque do Precedex, né, o Ketodex, nós usamos Ketodex em infusão contínua, mas não em dose de ataque exatamente por essa questão da hipotensão e da bradicardia. Associado com a cetamina. Aí sim pode dizer que é um casal estilo Bonnie e Clyde, né? Porque assim,
o que um faz de errado, o outro conserta, né? Então, é bem isso. Porque assim, qual que é o problema do Precedex? Ele causa hipotensão e causa bradicardia. Qual que é o problema da cetamina? Ela causa hipertensão e taquicardia. Então pronto, é uma associação perfeita, né? Porque o demérito de um é o mérito do outro, né? Então é considerado uma associação segura porque uma neutraliza a parte adversa da outra. E aí, se a gente for pegar, se a gente for dividir em 2 grandes grupos, aquelas que têm instabilidade hemodinâmica, quais desses medicamentos a gente risca da lista? Fala, não, esse não. Que tem instabilidade? Instabilidade. Criança hipotensa. Fala assim, olha, tem que passar um acesso, tem que coletar um líquor, enfim. Mas a criança, ela tá hipotensa. Está em choque hipotensivo, ou se é algo semelhante, ou compensada hemodinamicamente, aquela coisa mais limítrofe ali. Pensando do lado dos analgésicos, o fentanil está sempre bem-vindo, né? Esse é aquele arroz de festa, né? Então ele participa de todos os eventos, né? O sedativo é que daí a gente vai ter limitações, né? Então, na instabilidade hemodinâmica, idealmente evitar benzodiazepínicos e o propofol. E principalmente os dois juntos, né? Que daí o efeito de hipotensão será maior. Quando a gente tinha aquela restrição da cetamina no trauma de crânio, aí a gente tinha esse problema. Está instável do ponto de vista hemodinâmico e tem TCE. Então, de repente, o que a gente ia usar nas situações? Mas depois que a cetamina mostrou ao contrário, que ela tem até um efeito protetor no caso da hipertensão intracraniana, se há instabilidade hemodinâmica, a cetamina é o melhor fármaco. O pessoal gosta bastante dela, justamente por essa tendência, né? Sim. Tender mais a hipertensão, taquicardia, né? Dá uma sensação de segurança para quem está nessa fase, né? E vale lembrar que, assim como os alfa-agonistas de ação central, ela também não atua no centro respiratório. Mas eu fiz a cetamina para um paciente e ele fez apneia. Provavelmente, ou porque ele já estava com fadiga, estava no último suspiro dele ali, ou porque a dose foi muito alta e ele entrou em efeito dissociativo. Dissociar significa desligar o córtex cerebral. Então, assim, isso é o princípio da anestesia geral. Então, quando a gente inibe a atividade cortical, ele para de respirar, mas não porque o centro respiratório dele foi paralisado, porque o córtex foi momentaneamente supresso. Então, quando existe apneia após uso de cetamina, é porque normalmente a dose foi mais alta e acabou realmente entrando em efeito dissociativo. Mas, de modo geral, é um fármaco que é considerado seguro porque não promove apneia. Então, não promove apneia, não promove hipotensão, não faz bradicardia, então todo mundo vai gostar, né? E a gente entende quem gosta, porque hoje a gente também gosta muito dela. Sim. Não gostávamos dela exatamente quando ela tinha associação negativa em relação ao trauma de crânio, mas isso já tem 10 anos aí de evidência diferenciada já. Eu acho que você podia comentar também que essa fase da gente evitar ainda o uso para os menores de 3 meses, né? Em cima do que é essa recomendação, também não é uma recomendação absoluta, né? Sim. Muitas das medicações que a gente fala na nossa prática de trabalho, elas não são liberadas para criança. O próprio Precedex, teoricamente, a partir de 12 anos. O remifentanil a partir de 18 anos. Mas existe o tal do off-label, né? Que foi um artifício criado pela indústria farmacêutica para não contraindicar o medicamento em determinadas faixas etárias, jogando para o médico prescritor a responsabilidade de orientar a família e, de certa forma, tratar eventuais eventos adversos que apareçam, né? Se formos pensar, até o midazolam contínuo no período neonatal é considerado off-label. Então, não é novidade, né? Só que no caso da cetamina, ainda existe uma restrição. Não é bem uma contraindicação formal, mas uma restrição nos menores de 3 meses de idade, porque os trabalhos retrospectivos encontraram uma maior incidência de morte súbita em crianças menores de 3 meses que fizeram uso de cetamina. Mas o trabalho retrospectivo é cheio de viés e cheio de defeito. É mesmo. Mas alguém vai conseguir fazer isso prospectivamente? Não vai. Que comitê vai aprovar uma medicação que pode aumentar a morte súbita? Nenhum vai aprovar. Então a gente tem que se contentar com o que existe. Não adianta embirrar por causa dessa evidência, porque não vai. É essa evidência que a gente tem mesmo, né? Só que o que acontece? Até nisso, a cetamina está passando por um processo de revisão. Então hoje
ela tem sido autorizado o uso, inclusive, para recém-nascidos, em situações específicas. Quais delas? Estado epilético superrefratário, porque ela tem essa capacidade de inibir a atividade cortical, paralelamente a isso, de reduzir a hipertensão intracraniana, e até em alguns casos de hipertensão pulmonar refratária a outras medidas, sabendo que ela diminui a resistência vascular pulmonar, ela tem sido usada na hipertensão pulmonar do recém-nascido que está refratário às outras medidas. Mas a gente tem que pensar assim, tá? O risco dela é morte súbita, mas se a criança tem a via aérea garantida, teoricamente ele está meio que protegido contra essa síndrome da morte súbita do lactente. Então existe uma corrente aí de pesquisa que tem começado a defender a ideia de que ela possa ser usada abaixo dos 3 meses em crianças que estão sob assistência ventilatória. Mas assim, isso é algo embrionário ainda. Então, teoricamente, se a gente ainda quer assim, optar por uma conduta bem fundamentada, né, em evidência de qualidade, nós vamos evitar cetamina abaixo dos 3 meses para procedimentos, né, mesmo que sejam procedimentos de rápida duração, em crianças que não têm a via aérea garantida. E pensando, vamos pensar assim, Propofol pode usar em enfermaria, pronto-socorro? Pode e deve, né? Né? Fentanil também. Certeza. Midazolam também. Sim. Cetamina também. Só daí a gente já vê um arsenal que dá para trabalhar bastante para a criança não sofrer ali nos procedimentos. Então, se tem estabilidade hemodinâmica, se não tem, né? Dá para ter esse jogo ali junto com a equipe multiprofissional. Agora, quais medicamentos que você aí fala, não, esses realmente eles são medicamentos de terapia intensiva? Os opioides mais potentes, eles foram incorporados à terapia intensiva, mas até então eles eram restritos ao centro cirúrgico, né? Então, digamos assim, os equipotentes, como o alfentanil, é importante que seja num ambiente de terapia intensiva, porque ainda falta uma evidência dele ser usado em enfermarias, em unidades de pronto atendimento. Até porque não é muito recomendável fazer em doses de ataque, né? A não ser que esteja em ventilação mecânica. O sulfentanil, que tem uma potência analgésica, alguns falam 4 a 6 vezes maior que o fentanil, mas muitos falam em 10 vezes maior que o fentanil, ou seja, ele é 1000 vezes mais potente que a morfina. Também deve ser restrito ao ambiente de terapia intensiva. E o remifentanil, apesar dele ser até menos potente que o fentanil, ele tem uma capacidade um pouco maior de causar bradicardia. Então também deve ser evitado fora do ambiente de terapia intensiva. Então, opioide mesmo, de qualidade, seria o fentanil ou a morfina. Os outros mais potentes ou diferenciados para o ambiente de terapia intensiva. A lidocaína, alguns anos atrás, ainda era muito citada também com essa necessidade de estar sob monitorização, sobre assistência ventilatória. Mas hoje já não, né? Então, exatamente por ela ter sido muito utilizada durante a pandemia nos adultos e de não ter sido relatado eventos adversos importantes, ela hoje pode ser usada, inclusive, fora do ambiente de terapia intensiva. O etomidato também, né? A gente já usou mais, eu acho. Acho que hoje em dia a gente não usa tanto, mas ele é uma boa opção mesmo. O etomidato, assim, a gente às vezes acaba não usando tanto ele porque vai descer para a tomografia para fazer um etomidato. Antes de chegar no tomógrafo, ele já passou o efeito dele, né? Ele é muito rápido. Então tem que levar mesmo para fazer mais vezes, né? Mas não pode ser esquecido, né? Principalmente no trauma, né? Então é um sedativo importante no trauma, exatamente por não interferir no hemodinâmico do paciente. E aí é muito legal quando a equipe está coesa, né, nesse processo. Então, por muitas vezes, né, em procedimentos assim, eu vejo quando a gente tem uma equipe, né, medicina e enfermagem bem entrosado, quanto isso ajuda. Porque às vezes realmente é um catéter de pique. Normalmente na nossa realidade os enfermeiros passam pique. Mas é muito legal que o colega médico esteja ali do lado da gente, porque se a criança começa a agitar, eu já usei 1, 2, né? Ele vai raciocinar, né? Ela vai raciocinar o que a gente pode fazer a mais, em estado colaborativo mesmo ali com a equipe. E claro, gente, nada é isento de fator de risco, né? Pode acontecer uma depressão, pode acontecer? Pode.
mas a criança devidamente monitorizada, os equipamentos preparados, consegue dar aquela assistência para a criança momentânea, até que se faça o antagonista, ou até que aquele fármaco passe por esse processo de metabolização. Então, essa equipe que conversa bem entre si é muito legal. O que é traumatizante, né, é a gente, às vezes, ter que lidar com uma equipe que não conversa entre si ou que opte por fazer procedimentos usando a força física para segurar a criança, para drenagens, né, ou enfim, simplesmente porque o procedimento é rápido, é só um piquezinho com a lâmina de bisturi, entrar um pouquinho com a pinça ali para abrir, para drenar. Não é bem assim, né? A gente sabe que se fosse com a gente, com certeza a gente não gostaria de passar por uma situação dolorosa dessa. Então, imagina uma criança. Então, a conversa e essa filosofia da equipe de compreender que é um procedimento que vai causar dor e que nós estamos lá para defender, né, esse psicológico dessa criança, né, essa sensação dessa criança, já basta estar hospitalizada, ela não precisa ficar aterrorizada, traumatizada. Então, isso permite com que o procedimento ele flua com mais facilidade, né? Então, é um apoiando o outro mesmo. Falar assim, olha, vou tentar. Às vezes a gente fala, ó, eu vou tentar, mas já está no limite ali. Mas tudo bem, se fizer uma depressão, a gente está aqui. Está ali, né, o balão autoinflável, a máscara está aqui, o aspirador, está tudo pronto. Caso aconteça alguma coisa, é o tempo de pegar o antagonista, é o tempo de pedir ajuda, a gente consegue estabilizar. Então, essa segurança é muito legal. E essa segurança a gente consegue com um relacionamento interpessoal bem estabelecido, uma equipe que se conhece, né, uma equipe capacitada, sabendo o que vai fazer e realmente mantendo esse autocontrole, né? Porque a gente já entra no procedimento sabendo do risco, então não vai te pegar de surpresa. Você já sabe mais ou menos o que precisa fazer caso haja necessidade. Então, isso ajuda bastante. É a questão da antecipação, né? Conhecer saber onde você está pisando, literalmente, né? E, assim, se a gente não quisesse lidar com eventos inesperados, eventos adversos, ou mesmo situações de urgência e emergência decorrentes do tratamento, deveria ir para outra área, né? Então, a gente que escolhe fazer terapia intensiva, independente do profissional que for, a gente sabe os monstros que vai encarar pela frente, né? E essa questão da percepção é muito importante, né? Essa história de que é rápido o procedimento, ou que é só um pontinho, né? Eu me lembro uns 15 anos atrás, né? Na época eu não era tão calmo assim, né? Mas aí alguém falou assim, eu vou dar um ponto na cabeça da criança, mas é um pontinho só. Não precisa fazer nada. Eu falei assim, tudo bem, mas você deixa eu dar um ponto na sua cabeça sem fazer nada? A pessoa não deixou. Então por que eu tenho que deixar a criança ganhar um ponto na cabeça? Por que a gente tem que deixar uma criança ter um abscesso de partes moles ser explorado com lâmina de bisturi fria sem nada? Então, assim, nós adultos, tem um abscesso dentário. A gente não levanta da cama, fica lá reclamando o tempo todo, 24 horas por dia. A criança às vezes tem um abscesso grande em partes moles, aquilo dói. Naturalmente dói. Então, e não adianta falar assim, eu vou fazer uma infiltração local. É limitada a infiltração local, então ele vai precisar de analgesia sistêmica. Nós não estamos em casa, a gente está num hospital de alta complexidade. E não precisa ser um hospital de alta complexidade, está dentro de uma estrutura hospitalar. Não tem por que sentir dor. Ou aquela história, né? E eu vi essas cenas acontecer muitas vezes na graduação, na residência, é coletar um líquor. Aí, assim, o segredo do líquor é segurar a criança. Então a gente tinha umas pessoas que tinham uma força descomunal assim nos braços, fazia a criança virar uma letra C assim, a criança ficava roxa lá, quase sem respirar, mas deu certo porque foi bem imobilizada. Mas, poxa, olha o trauma que ela passou. Além dela ter sido contida, ela quase faz uma apneia pela flexão cervical e ainda tem alguém introduzindo uma agulha nas costas dela. Então, assim, não dá para ser assim. O procedimento de líquor é simples? Pode ser simples, mas por que não fazer com analgesia? Por que não fazer com sedação? Porque vai atrapalhar o neurológico. Usar drogas que são rapidamente metabolizadas. Então, não existe justificativa. Quando a gente procura justificativa para não usar um determinado tratamento, a gente está abrindo mão de uma assistência de boa performance. E uma negligência também, né? Exatamente, né? Eu acho que assim, e a gente está entrando hoje
numa geração diferente. Hoje os pais, eles são questionadores, eles são observadores. Ingenuidade nossa é achar que a gente vai falar uma coisa que ele não vai ouvir. Pesquisar. Ele vai pesquisar, ele vai abrir o celular lá na hora, ele vai para o Google, acha para trás as informações, ele vai te filmar, ele vai te gravar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa história de que a família ingênua não percebe. Percebe sim. Então, e a gente não tem que fazer também isso só porque tem medo disso acontecer. Exato. A gente tem que saber que tem que ter humanização e tem que ter a boa prática profissional, né? A gente não passa de 4 a 10, 12 anos estudando para não aproveitar bem o que a gente aprendeu, né? Então, acho que antes da gente lamentar o que a gente não tem, é a gente aproveitar bem o que nós temos ali por perto, né? E não é difícil tratar bem a dor, não é difícil fazer um procedimento com dignidade, né? Então, quando a gente faz um procedimento com boa analgesia, com boa sedação, a gente está fazendo um procedimento com dignidade. Né? E eu tenho que pensar que é uma criança que está ali, né? A criança não merece passar por situações em que ela não tem controle, né? O adulto, ele tem a capacidade de sentir dor, ele levanta, sai e vai embora. Quando a gente viu fazer isso, a pessoa, durante a graduação, ia começar a fazer o nosso turno no adulto, ele se enfesava e ia embora com o ferimento aberto. A criança não tem essa capacidade, ele vai ter que ficar lá até o fim. Então, que não seja uma experiência dolorosa e, às vezes, com um trauma, um estresse pós-traumático que ele vai carregar anos depois. É muito comum a gente pegar um recém-nascido que foi prematuro extremo, desses que nasceram com 600, 700 gramas, de você encostar no punho dessa criança, ele fica desesperado. Aí você olha no punho, ele tem dezenas de marcas de gasometria. As crianças maiorzinhas, né? Você vê que chega para nós, esquece. Né? E uma vez uma funcionária que foi da UTI, que hoje já está aposentada, ela passou por uma situação de gravidade e ela falou que uma das piores dores que ela sentiu na vida foi a dor de uma coleta de gasometria. Então, mesmo isso, que a gente está lá, às vezes, um procedimento simples e a gente não dá valor. Então, assim, está dentro da UTI, por que não faz um analgésico antes de coletar uma gasometria? Principalmente quando a pessoa tem a mania de fazer o leque na hora de coletar uma gasometria. A gente vê a criança urrar de dor. E às vezes, está entubada, mas está lá chorando sem emitir som. Então, assim, nas nossas mãos existe uma série de instrumentos, uma série de procedimentos que causam muita dor. Dor que afeta fisicamente o paciente e dor que vai afetar emocionalmente o paciente. Então, é uma responsabilidade muito grande e quem vai sofrer as consequências depois não somos nós, e sim aquele bebê, que às vezes tem poucos meses de idade e que pode carregar uma experiência dolorosa de modo traumático por toda a infância dela. Acho que é uma reflexão que nós levantamos, né? E nós gostamos de levantar de vez em quando essa bandeira realmente da criança sem dor, a criança bem preparada para esses procedimentos, porque eu tenho certeza que é uma realidade que às vezes, né, acontece aos nossos olhos, acontece aos olhos de outras instituições, acontece aí onde você trabalha. Então, são situações que é importante a gente saber que tem opções. A gente consegue, às vezes, trabalhar bem ali, uma equipe coesa, né? Uma medicina que não tem receio, às vezes, de fazer aquela prescrição, aquela associação, né? Por medo de um efeito adverso que vai ter, porque a equipe vai se ajudar caso isso aconteça. Então, é muito importante a gente realmente ser defensora desse patrimônio que é a infância, né? O bem-estar ali psicológico. Já basta estar internado, a gente não precisa fazer câmaras de tortura ali. Então, a intenção do episódio, gente, é falar assim, olha, temos opções, desmistificar medicamentos que são usados na UTI, porque não podem ser usados no pronto-socorro ou porque não pode ser usado na enfermaria. É muito frequente ainda você ouvir, às vezes, mas aqui não se faz fentanil, aqui não se faz propofol. Mas por que, né? Não faz. Então, a gente sabendo administrar, sabendo a concentração, sabendo a monitorização, sabendo o que precisa ser feito em caso de efeito adverso, ok, tá tudo certo, vamos fazer, né? E aí, mais uma vez eu falo, a equipe precisa estar junto aí.
tá? Porque não adianta uma equipe médica que se arrisca nesses processos de trabalhar uma analgosedação intermitente bem feita, se eu não tenho uma equipe que consiga conduzir umas intercorrências. Também uma equipe, né, pensa a enfermagem, às vezes, lá com aquela criança assistindo e ter que presenciar a cena da criança passar por um procedimento doloroso e falar, olha, mas não quer mesmo fazer alguma coisa? A criança está com dor, a criança está chorando, e o profissional, não, é rápido, não, isso aí. Então, isso também é bem complicado, né? Então, a gente precisa conversar, acho que é isso, se conhecer enquanto equipe, e se falta capacitação de ambos os lados, né, que a gente vá atrás, mas que isso não prejudique a criança. São conversas difíceis que a gente precisa falar, né, lembrar, mas que faz parte, porque em prol ali realmente é a criança, para que ela não seja prejudicada nesse processo. Esses dias mesmo, por acaso, eu acho que eu ouvi alguém dizendo que sentir medo é normal. Agora, quando o medo te paralisa, aí não é normal, né? Então, acho que é importante a gente ter medo, até para a gente poder exercer o tratamento de uma maneira segura para o paciente, mas esse medo não pode nos levar à omissão do tratamento, né? Então, se a gente passa a omitir tratamento porque a gente tem medo de usar aquela opção terapêutica, está na hora da gente sentar e ver o nosso ABC, né? Rever o nosso ABC para saber, inclusive, se a gente está no lugar certo, né? Uhum. É algo que eu sempre falo até para os alunos de graduação, pós-graduação, que estar no ambiente de terapia intensiva é uma opção. Ninguém obrigou a pessoa a estar ali, né? Então, ela tem que saber que ela vai enfrentar algumas situações. E enfrentar a dor faz parte do dia a dia. Então, a gente, além dos procedimentos cirúrgicos em si, da doença em si causar dor, nós também causamos dor. Então, se a gente não sabe, a gente tem que estudar, né? Voltar lá para o Goodman, Gilman, que é uma das nossas bíblias de cabeceira, né? Rever a farmacologia e aí testar com segurança alguma opção terapêutica. Isso é o que é o mais importante. Fechamos? Acho que o nosso objetivo era esse, trazer um pouco mais dessa discussão, porque as pessoas têm nos pedido bastante, quais as possibilidades de intermitente, né? Trabalho aqui, não tem esse medicamento, tem outros, então a intencionalidade era essa, dar esse apanhado geral, aqueles momentos mais caseiros que a gente falou que vamos fazer de vez em quando, né? Trazer um pouco da nossa visão, do nosso posicionamento, da nossa experiência, e se você faz alguma coisa diferente que você acha que é legal, que funciona, coloca nos comentários, né? E isso é interessante, essa troca de experiência, porque aqui o que a gente está fazendo estamos nos expondo, falando a nossa experiência para vocês. Às vezes, vocês têm experiências muito boas. Coloca aqui, que eu uso o Ketodex, né? Nos procedimentos está muito certo, eu uso outras coisas, e eu faço essas associações, e é isso, não existe uma mágica, né? Não vamos dizer que não existe um 100% certo ou 100% errado. O ser humano, ele é muito complexo e muito diverso. Então, essa troca de experiência, ela é muito valiosa. E fechamos nosso episódio 60. Curte o episódio, comenta, avalia no Spotify. Se você não avaliou no Spotify, tem lá a estrelinha, avalia no Spotify. Segue a gente no YouTube, né? Segue a gente no Instagram. E aí temos mais perspectivas de mais uns 40 episódios. Então, nos ajude aqui. O que você quer saber do Pedincast? Quem que vocês querem que a gente chame? Coloca aqui nos comentários que a gente consegue ir trabalhando aí para que seja cada vez mais um momento de prazer, de distribuição de conhecimento gratuito e de qualidade. Obrigada, Arnildo. Obrigado.